Pouco a pouco aconteceu e você nem percebeu. Mas a cada dia você fala, menos comigo você anda tão distraído. Seus planos já não são meus e os meus não são mais seus. Tantas coisas ocuparam o lugar que era meu. Onde foi que você se perdeu? Lembra quantas lutas você enfrentou e calado esperou o meu agir, mesmo quando o mundo te abandonou. Achava em mim motivos pra sorrir. Arrepende-te e volta ao primeiro amor e volta a praticar o que já fez. Não há prazer nesse mundo que compense a dor. Viver longe de mim é insensatez. Arrepende-te e volta ao primeiro amor e volta a praticar o que já fez. Não há prazer nesse mundo que compense a dor. Viver longe de mim é insensatez. Lembra quantas lutas você enfrentou e calado esperou o meu agir, mesmo quando o mundo te abandonou. Achava em mim motivos pra sorrir. Arrepende-te e volta ao primeiro amor e volta a praticar o que já fez. Não há prazer nesse mundo que compense a dor. Viver longe de mim é insensatez. Arrepende-te e volta ao primeiro amor e volta a praticar o que já fez. Não há prazer nesse mundo que compense a dor. Viver longe de mim é insensatez. Viver longe de mim é insensatez. Todos buscamos e precisamos de segurança e proteção na vida. Mas esta busca, mais do que qualquer outra, precisa ser dedicada ao que de mais valor você possui: a salvação eterna da sua alma. Viver no reino de Deus é proteger esta salvação que diariamente precisa ser blindada dos ataques do mal, deste mundo e do seu próprio coração. E só Deus oferece a verdadeira proteção. Nesta quarta-feira, a continuação do estudo da armadura do Reino de Deus. Às 20 horas,
em Hamamatsu e em todos os templos da Universal. Confira os endereços: universal.org/localizar. Traga a sua Bíblia. Quando tudo era escuridão e nada existia, o Senhor já estava ali. Quando olho para o céu, eu vejo amanhecer, e no fim de mais um dia o entardecer. Quando ouço um pássaro cantar, quando olho para as flores, ou para a imensidão do mar, toda a natureza se declara a ti. O Senhor diz: se haja luz, então vi na luz que brilha em mim, vi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. Quando olho para o céu, vejo amanhecer, e no fim de mais um dia vem o entardecer. Quando ouço um pássaro cantar, quando olho para as flores, ou para a imensidão do mar, toda a natureza se declara a ti. O Senhor diz: se haja luz, então vi na luz que brilha em mim, vi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. Como negar, como não ver em todas essas maravilhas, como não acreditar que existe um Criador tão perfeito assim. Como negar, como não ver em todas essas maravilhas, como não acreditar que existe um Criador tão perfeito assim. O Senhor diz: se haja luz, então vi na luz que brilha em mim, vi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. O Senhor diz: se haja luz, então vi na luz que brilha em mim, e na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz eu vejo. Em tudo vejo, nessa luz eu vejo. Em tudo vejo, nessa luz eu vejo. Todos os dias, homens e mulheres no Japão acordam bem cedo e começam a construir seus sonhos. Eles são a força vital, os trabalhadores da nossa terra. E esta é a oração por todos os trabalhadores.
Que Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo venha sobre você, aonde quer que você esteja neste momento, e o Espírito Santo lhe ajude, lhe dê e faça desta terça-feira um dia diferente, um dia completo, um dia abençoado. Bom dia, pastor Ademar. Bom dia, bispo Alexandre, bom dia a todos os amigos trabalhadores. E a cada manhã, Deus nos dá uma direção e nos mostra qual é a vontade dele. Hoje não será diferente, por isso o amigo trabalhador que nos acompanha e sabe que precisa de uma direção, de uma palavra. Então fique atento, compartilhe com seus amigos, procure estar ajudando a divulgar essa oração que com certeza estará ajudando muitas pessoas. E hoje eu queria falar com você, nós temos aí as ferramentas à nossa disposição, nós temos a Bíblia anotada do Bispo Macedo, e se você a tem no seu tablet ou no seu celular, você tem acesso ao Pão Nosso. Ao Pão Nosso. E eu queria ler para você, porque essa palavra de hoje do Pão Nosso tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. O título dessa mensagem de hoje diz assim: acordados, vigilantes e sóbrios. Preste bastante atenção. Acordados, vigilantes e sóbrios. 1 Tessalonicenses 5:6 diz assim: assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Muitas pessoas estão fazendo o quê? Estão dormindo. Muitas pessoas não estão vigiando. E assim também muitas outras não estão sendo sóbrias. A maioria das pessoas estão distraídas. E eu vou ler aqui para que você entenda melhor. Caso você tenha o dispositivo na sua casa, você tenha o aplicativo aí consigo, você pode ler comigo. E eu queria que você compartilhasse também com os seus amigos. Eu queria que você depois, até mesmo, enviasse para alguém essa mensagem, porque, pastor Ademar, olha o que diz: muitos estão dormindo. Agora, quando nós falamos muitos estão dormindo, a pessoa pensa que estamos falando do sono do cotidiano. Não, não estou falando do sono que nós dormimos à noite, não. Muitos estão dormindo, entenda, preocupados com as coisas deste mundo. As pessoas, na sua grande maioria nos dias atuais, estão preocupadas com as coisas deste mundo. Desviam a atenção do que é realmente importante. Não estamos assim vivendo? Talvez você que me assiste agora, assim esteja vivendo. Você esteja dormindo, você esteja preocupado com as coisas deste mundo. Você está aí com a sua atenção desviada do que é realmente importante. Dormem o sono da ansiedade, dormem o sono das distrações, dormem o sono da religiosidade, dormem o sono da acomodação, dormem o sono da morte. Essa é a realidade. E por causa disso, elas ficam desapercebidas, né, bispo? E não conseguem enxergar o que tem acontecido na própria vida. E por isso, andam de mal a pior. Quantos que estão aqui no Japão e que se encontram assim? Parece que ela está dormindo há 10 anos. Parece que ela está dormindo há 15 anos. Desde que pisou nessa terra, ela desligou a vida dela. E ela trabalha, de fábrica em fábrica. Tem gente, visto que já rodou o Japão todo, de província a província, procurando o emprego perfeito. E ela pensa que vai ser o... Deve ter achado, né? Ela encontra um serviço, tem serviço que ela ganhou, que ela trabalhou menos, ganhou mais. Tem serviço que ela trabalhou mais, ganhou menos. Tem serviço que ela gostou, que ela não gostou, mas a verdade é essa, ela pensa que um trabalho que vai mudar a situação da vida dela. E não é.
que vai mudar a situação da sua vida é quando você despertar para entender que somente Deus pode conduzir. Eu tenho uma pergunta para fazer para você outra vez. Você trabalhou aqui. Você teve a sua vida aqui no Japão antes de começar a servir a Deus. Eu não vou perguntar para você como é que é a sua vida hoje, em comparação ao que era a sua vida antes, porque não tem como comparar uma vida com Deus e uma vida sem Deus. É uma pergunta. Agora, você trabalhava, você corria atrás, não é verdade? E era feliz com o que estava acontecendo na época? A gente tinha condição, que trabalhava, até ganhava bem, mas ao mesmo tempo que ganhava bem, havia um vazio interior, né, bispo? Havia uma situação no meu ser que sempre me incomodava. Então eu tinha condições, tinha bom carro, a família tudo perto, amigos, né? Ia para as baladas para tentar preencher esse vazio, mas nada adiantava. Então, mesmo tendo um bom salário, tendo dinheiro no bolso, o bolso estava cheio, mas o coração estava vazio. Porque eu também pensava assim, eu pensava que se eu juntar dinheiro, se eu ter uma condição financeira, eu vou ser feliz. E apoiava a minha força nisso. Só que não chegava a lugar nenhum. Teve uma condição financeira, era feliz? Não era feliz. Essa que é a realidade. Porque o dinheiro ele não traz prazer. Tem gente que pensa que o dinheiro ele pode ajudar em algumas coisas. Sim, mas a verdadeira alegria vem de Deus, né? E é o que nós queremos que você tenha. Por isso que estamos compartilhando essa mensagem com você. Vigiar significa manter-se atento, não distraído. O vigilante sabe que a qualquer momento pode acontecer algo importante. Essa olha a direção que Deus está dando para você hoje, nesta manhã, nosso amigo trabalhador. Ele não quer, o vigilante, ser pego de surpresa. Ser sóbrio significa ser moderado, equilibrado. Usa-se muito essa palavra em oposição a bêbado. Muitos vivem embriagados com a alegria temporária deste mundo. Inclusive o profeta Joel falou aos bêbados, porque a situação estava um caos. E hoje talvez a sua vida também se encontre um caos. E eu não sei, talvez você agora nos assistindo esteja, como nós estamos falando, infelizmente, embriagado, ou seja, você está distraído, você está distraída. Ao invés de estarmos pensando no mais importante, quantos não são aqueles que estão pensando em um nada? Quantos não estão pensando em ganhar mais? E se por um lado estão ganhando mais no que diz respeito ao monetário, no que diz respeito às coisas deste mundo, por outro lado, estão perdendo o mais importante, que é a salvação da alma. Sobriedade é equilíbrio. Desse equilíbrio depende a nossa salvação. O equilibrado não é emocionalmente descontrolado. Ele pensa, analisa. O equilibrado não se deixa levar pelo coração, pelas mágoas, pelas dúvidas, pela raiva, pela fofoca, pelo ciúme. E talvez tudo isso aqui venha afetando a sua vida. O sóbrio, vigilante e desperto, às vezes engole sapos para não ser distraído por eles. Escolhe não manchar a consciência e, para isso, muitas vezes tem de dar a outra face. Perdoa não porque a outra pessoa mereça. Perdoa não porque a outra pessoa mereça, mas para manter-se limpo diante de Deus. Olha com bons olhos, não por ingenuidade, mas para manter seu coração puro diante do seu Senhor. Perfeitamente acordados, atentos e raciocinando. É assim que o Espírito Santo aconselha que vivamos, para não sermos pegos de surpresa quando o Senhor Jesus voltar ou quando a morte chegar. Mantenha-se sóbrio e vigilante para não dormir o sono que leva à morte espiritual. Antes de falarmos com os nossos companheiros que vão comentar a respeito desse assunto, pastor Edson desde Cesac e o pastor Sakata desde Fuji, nós vamos ler alguns comentários, por favor. Nós temos aqui o Oswaldo Miyamoto, ele diz: bom dia, bispo e pastores.
Kanagawa conectado e ele cita aqui o nome dos seus familiares para a oração. A dona Célia Takeshima também bota aqui o nome da sua família. A dona Manci sempre com a gente conectada, o Eric, a Paula, o pastor João está aqui, Tiba na fé conectado também, a Michele, e ela pede oração pela família, ela cita aqui o nome dos seus familiares. Temos também aqui a dona Diana e Toshiko Fukuda, lá de Takaoka, a Sayuri Tanaka, ela também pede oração pela família, ela cita aqui o nome dos seus familiares. A Cristina Baba, ela coloca o nome aqui dos filhos dela para oração. A Mayumi Goto, de Suzuka, e ela disse FTU Suzuka, conectado. A Edith, aqui de Hamamatsu, EVG Hamamatsu conectada. A Dona Dinha, temos também aqui o André Costa, desde Guma, o pastor André, lá de Guma, também está conectado com a gente. A Maribel, ela diz bom dia, bispo e pastores, e todos os trabalhadores do Japão. E Aizo conectado, ela pede oração por toda a família, toda a comunidade peruana, que Deus abençoe também. E daqui a pouco nós vamos estar unindo a fé. Uma coisa que eu estava pensando, né, bispo, o senhor falando a respeito disso, a pessoa embriagada, ela não tem controle nem do rumo da vida dela, ela não consegue andar nem em linha reta, ela perde o raciocínio, por isso que ela fica desatenta, ela não sabe o que acontece ao redor dela, ela perde o domínio e o controle das suas ações. Assim é a pessoa que não tem a direção de Deus, né, bispo? Ela não sabe onde vai chegar. O embriagado não tem controle nem da língua. É. Fala um monte de coisa que não deveria falar. Essa que é a realidade. Você está entendendo aonde eu quero chegar? Vamos agora até Fuji falar com o pastor Sakata. Bom dia e bem-vindo, pastor Sakata. Bom dia, bispo. Bom dia, pastor Demar. Bom dia, pastor Edson e todos que têm acompanhado essa programação, bispo. É verdade, estava ouvindo aí o comentário que o senhor estava comentando. A pessoa no estado de embriaguez é uma pessoa que não está vigilante, né? Ela não está atenta àquilo que pode acontecer de uma forma repentina. Muitas são as pessoas que nós temos visto aqui no Japão que têm sido pega de surpresa por estar nesse estado, um estado de embriaguez, uma falsa sensação de alegria, uma alegria momentânea. Quando o efeito da embriaguez passa, né, a pessoa que já viveu uma vida no vício da embriaguez, sabe que após, né, a embriaguez, quando a pessoa fica lúcida, ela volta a enfrentar novamente os mesmos problemas, tenta de alguma forma refugiar. Nós vemos até na Bíblia que a pessoa que é amargurada de espírito, ela cai na bebedice. São muitas pessoas que estão amarguradas na vida dela, dentro dela, em busca de realizações, em busca de objetivo. E muitas vezes, quando se depara com algo repentino, uma surpresa, ela não consegue lidar com essa situação. Tenta se refugiar de diversas maneiras, na força do braço, na força do conhecimento, mas desconhece o poder de Deus, de fazer com que a vida dela seja transformada, que a vida dela seja mudada. E é isso que nós estamos determinando, através da fé, através dessa programação, para que a pessoa entenda que existe uma solução, bispo. Exato, pastor Sakata. Daqui a pouquinho o senhor vai estar orando por essas pessoas. Nós vamos estar unindo a nossa fé para orar por você. Nós queremos ajudar você. Essa programação, ela não está aqui todas as manhãs, às 7 horas da manhã, por acaso não. É porque nós queremos ajudar você. Talvez esse seja o seu problema. Você esteja dormindo. Talvez esta venha sendo a sua situação. Você está aí como que embriagado, você está aí desatento às coisas. Você está dando, talvez, importância ao que não é importante. E você está deixando de lado o mais importante, que é a sua alma. Obviamente, não quero dizer que o financeiro, a saúde, a família, tudo isso é muito importante, mas nada é mais importante do que termos uma vida com Deus. Essa que é a realidade. Portanto, não estejamos o quê? Distraídos. Nós temos que estarmos focados. E nós estamos agora, neste exato momento, nesses dias, já estamos vivendo a fé da fogueira santa no Monte Sião. Aonde nós estamos falando logo mais às 10 da noite, nós vamos ter a caminhada da fé. Ontem começamos a caminhada da fé aqui no Japão. E talvez você vá dizer assim, poxa, mas mais uma programação pela manhã, à noite, e se pudéssemos, em todos os horários. Porque nós estamos aqui para levar as pessoas e fazer as pessoas entenderem o que está acontecendo, essa que é a realidade.
Praga atrás de praga, problemas atrás de problemas, famílias destruídas, pessoas se matando, pessoas desistindo da vida, pessoas se trancando dentro de um quarto. Nós falávamos com as pessoas aqui na nossa igreja, na nossa sede nacional, as pessoas têm nos relatado que até banho muitos não vinham tomando, porque haviam desistido da vida. Então nós estamos trazendo a atenção de todos a palavra de Deus que, uma vez praticada, ela faz e ela vai transformar a vida das pessoas. Deus usou o profeta Joel para falar com o povo naquela época. Deus está nos usando hoje para falar com você também. Ontem, na nossa programação da noite, falávamos em relação às trombetas. Estamos tocando as trombetas. Agora, será que a pessoa tem ouvido para ouvir? Porque a verdade é que muitos estão dando ouvido a tanta gente, a tanta coisa que se fala. E tudo aquilo que vem sendo falado neste mundo, eu pergunto a você, tem ajudado ou tem atrasado a sua vida? Mas Deus, Ele não quer atrasar a sua vida. E não importa se você venha já há muito tempo não dando atenção a Ele, se você se voltar para Ele ainda hoje, se você quiser, a partir de hoje, deste momento, voltar a sua atenção para Ele, entregar a sua vida para Ele, a partir de agora, neste exato momento, Ele já começa a agir na sua vida. E você vai ser capaz depois de relatar o que Ele fez na sua vida. Pastor Edson de Sessac. Bom dia, Bispo. Bom dia, Pastor Demar, Pastor Sacata e a todos. Bispo, como o senhor falava no início dessa programação, acerca do, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, né? Como está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5:6. Quantos acidentes acontecem por causa da distração? Seja a pessoa no trânsito, seja o pedestre distraído, seja o motorista distraído, seja na igreja, seja no que diz respeito ao espiritual. Se a pessoa não focar naquilo que realmente vai trazer um resultado para a vida dela, se a pessoa ficar distraída, isso causa tragédia. Não somente no trânsito, mas como também na vida espiritual. Os anos vão se passando, o tempo vai passando, e a pessoa não se entrega, não se batiza, não recebe o derramamento do Espírito Santo. E tudo isso por quê? Porque a pessoa se encontra distraída com outras coisas, distraída com aquilo que não vai trazer nenhum resultado para a vida dela. E o senhor vê, Bispo, que quantas são as pessoas que, por conta da embriaguez, por exemplo, a pessoa pensou da seguinte forma: eu vou beber para esquecer os meus problemas. A pessoa teve um problema, teve uma má notícia, um desemprego, aí a pessoa foi lá e se embriagou, se distraiu, e foi ali que ela arrumou mais problema. Se ela tinha um problema, agora ela passou a ter 2, 3 problemas até maiores. Por quê? Porque a pessoa se distraiu. Mas se essas pessoas entenderem o poder que tem a palavra de Deus e o altar de Deus, e elas vierem focadas ao altar, ao arrependimento, Bispo, a vida dessas pessoas serão transformada. De fato, a vida da pessoa muda. Exato. Se houver o arrependimento, vai haver o derramamento. Vai haver o derramamento do Espírito de Deus. E uma vez você tendo o Espírito de Deus, venha o que vier, aconteça o que acontecer. Todas as vezes que você clamar, Deus vai dar a você o livramento. Essa que é a realidade. Mas para que isso aconteça, os passos necessários têm que ser tomados. Vamos ler alguns comentários. Nós temos aqui o Yatio Akutagawa, ele pede oração. O Oswaldo, ele fala assim, Bispo: há pessoas sóbrias no corpo, mas completamente embriagadas pela distração deste mundo. A Cláudia, ela diz assim: as pessoas estão distraídas com sua própria vida, dentro da igreja, mas longe de Deus. O profeta Zacarias, no capítulo 7, do versículo 11 ao 13, também faz um alerta dizendo que o povo foi rebelde. Deram as costas e endureceram seus ouvidos. E por causa disso vem o sofrimento e vem a dor na vida de muitas pessoas. Nós temos aqui a Antônia Saito, ela diz, nos cumprimentando, ela fala assim: verdade mesmo, graças a Deus eu permaneço no mesmo estado, porque eu vivo em obediência à palavra de Deus. Foi aqui em Toyama
que Deus disse para que eu permaneça neste lugar, sob a direção da palavra de Deus. Verdade não é o lugar que muda a nossa vida, e sim se estamos firmes na palavra de Deus. E é Ele quem nos dá a direção. Se obedecemos, só ganhamos. Aí ela pede oração por toda a família dela. É verdade. Quando a gente obedece, a gente ganha. A gente anda para frente. Quando a gente desobedece, perdemos e andamos para trás. Talvez você diga assim, eu já estou cansado, cansada de andar para trás. Se você está de fato cansado, cansada de olhar para trás, então aproveite essa oportunidade que Deus está a lhe dar agora. Pare, pense, porque não é o fim. Aliás, agora mesmo pode ser que você tenha um novo começo, um recomeço. Você pode sim ter uma vida transformada, você pode sim ter uma vida nova. Agora, se você se manter distraído com tudo e com todos, que não faltam são pessoas aí, e é interessante, pastor Ademar, que não faltam são pessoas falando do nome de Deus. Falar de Deus é uma coisa, viver Deus é uma outra coisa completamente diferente. Muitos, no tempo do nosso Senhor Jesus Cristo, falavam de Deus. E se você for checar nas Sagradas Escrituras, você vai encontrar Jesus os repreendendo de forma veemente. Vá lá no livro de Mateus, capítulo 23. Leia o livro de Mateus, capítulo 23, e você vai ver ali o Senhor Jesus os repreendendo. Porque Jesus não quer que vivamos de aparência. Ele quer que sejamos verdadeiros. E você tem essa oportunidade, ainda agora são 7h22 aqui no Japão. Você está tendo esta oportunidade, compartilhe o link desta programação aí com os seus amigos. Eu não sei de onde você está nos assistindo agora, talvez dentro do Mukai. You watching us from inside of the transportation, you know, to go to your job. You are from the Philippines, you are from another country, and you came to Japan to have a better life. You came to Japan to have, you know, a blessed life. But when you look at your life, today it's far much worse than ever before. Why? Because the answers, the results, the life you really want and you need is not elsewhere, but exactly in the Word of God and especially on the altar. Vamos ler mais alguns comentários, por favor. O Anderson, ele fala algo muito interessante aqui. Ele diz assim, ó, o diabo não precisa te destruir, apenas te distrair. E eu já fiquei muito tempo distraído. E o senhor vê que é uma realidade, né, bispo? Às vezes a pessoa, ela está dentro da igreja, que é um ambiente de atenção e de fé, para se voltar, para ouvir a palavra de Deus, mas ela está distraída. Por isso ela não se entrega. E assim tem sido em todos os ambientes, no Japão, no mundo. As pessoas andam desapercebidas, elas andam sem foco, sem objetivo, e por causa disso não alcançam seus objetivos, porque falta a direção de Deus. Como que Deus vai guiar uma pessoa que não tem ouvidos para Ele? Porque é necessário ter ouvidos para Deus, para Ele poder me conduzir. Ele conduz a gente através da palavra dEle. E como despertar o distraído? É somente o soar da trombeta, quando dá aquele soar para a pessoa, dá aquele susto, né? Aquela acordada, e ela fala assim, o que eu estou fazendo com a minha vida? Por isso, nós estamos vivendo essa fé da fogueira santa do Monte Sião, justamente tocando as trombetas, para que aqueles que estão desapercebidos, desatentos, venham ter esse despertamento, para que você possa acordar, abrir os seus olhos, estar atento à voz de Deus, para que a sua vida possa mudar. A sua vida tem que mudar, essa aqui é a realidade. E o senhor está falando aí, né, das desatenções. Ontem eu me lembro, indo para casa com a Ana Paula, minha esposa, logo após a oração que tivemos aqui na nossa sede nacional, colocamos ali a seta para entrar à direita, próximo da igreja, e lá vem os distraídos, olhando no bendito do celular, atravessando na frente dos carros. Só que aqui a gente não pode buzinar, né? Vontade de apertar a buzina para ver se a pessoa desperta. Mas Deus está fazendo isso agora. E creio que você está ouvindo, sim. E se você que está ouvindo agir a sua fé, meu amigo, minha amiga, a sua vida vai mudar. Você já reparou uma coisa? Já estamos chegando ao final do primeiro semestre. Daqui a pouquinho
Semana que vem vamos estar começando o segundo semestre. Parece que foi ontem que estávamos celebrando, por exemplo, na vigília da virada, um novo ano. Parece que foi ontem, já estamos adentrando ao segundo semestre. E talvez durante todos esses 6 meses você se encontrou assim, distraído. E eu quero repetir isso aqui antes de orarmos, porque é muito forte. Muitos estão dormindo, preocupados com as coisas deste mundo. Desviam a atenção do que é realmente importante. Dormem o sono da ansiedade, o sono das distrações, dormem o sono da religiosidade, o sono da acomodação, dormem o sono da morte. Chegou a hora de despertarmos. É o que Deus traz para você nesta manhã. Eis que o seu mentor está aí sendo agora cheio por Deus. E através deste alimento, nós oramos e cremos que você está sendo ajudado por Deus. É momento de oração. O pastor Sakata vai começar a oração desde Fuji e o pastor Edson então vai encerrar desde Cesac. Vamos falar com Deus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós unimos neste momento força e fé para determinar, meu Deus, que esta pessoa que está acompanhando essa programação, que tem estado, meu Deus, dormindo o sono da morte, dormindo o sono da distração, meu Deus, se embriagando com as coisas desse mundo, seja despertada neste momento, seja alcançada pelo teu poder, meu Deus. Desperta essa pessoa, meu Deus, para a realidade da vida dela, para aquilo que ela tem que fazer, agir, meu Deus, diante da tua presença, no teu altar, meu Deus. Essa pessoa, meu Pai, que está sendo atingida pelos males, meu Deus, deste mundo, em nome de Jesus, nós determinamos agora, meu Pai, que através dessa programação, o teu poder venha se manifestar, meu Deus, de maneira grande, para que essa pessoa, meu Deus, ela venha se arrepender, para que haja o derramamento do teu Espírito, para que haja salvação e para que ela seja livre no momento que invocar o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em concordância, meu Deus, com o teu servo, nós unimos aqui a fé, oramos por todos os trabalhadores, oramos por esta pessoa que agora se encontra no caminho da fábrica, essas, meu Deus, que voltaram do trabalho, pedimos que o Senhor venha cuidar e abençoar, meu Deus, a cada uma delas. Oramos por essas pessoas que deixaram aqui nos comentários o seu pedido de oração. Meu Deus, visita a cada pessoa neste momento, meu Pai, e aqueles que se encontram distraídos, meu Deus, com as preocupações, com as ansiedades, inquietações, meu Deus, desperta essa pessoa através desta palavra, desta programação, aonde chegar o link desta programação, que ali, meu Deus, chegue o despertar da fé dessas pessoas que se encontram dormindo espiritualmente falando, meu Deus, que haja o avivamento, que haja esse despertamento da fé dessas pessoas aqui neste lugar. Assim nós determinamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Chegamos ao final dessa oração por todos os trabalhadores e eu queria ler aqui o comentário agora, antes de encerrarmos, da Adriele de Souza. Ela deixa aqui um comentário, ela coloca aqui um versículo bíblico e ela faz um comentário. Diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se,
e grande em benignidade e se arrepende do mal. Aí ela fala assim: aquele que errou, pecou, mas se arrepende e se humilha diante de Deus, ele é fiel para perdoar, consolar e abençoar essa pessoa em tudo, principalmente com a salvação e a paz interior. Fica aí a dica, fica aí a palavra de Deus para todos vocês. Meu amigo, minha amiga, é hora, de fato, de despertarmos. Estejamos focados naquilo que Deus quer para a nossa vida. E se você quiser saber mais, principalmente dessa campanha que estamos participando, que é a campanha no Monte Sião, vá à Igreja Universal mais próxima da sua casa. Você pode ir lá em Cesac, você pode ir lá em Fuji, ou em qualquer Igreja Universal do Reino de Deus aqui no Japão. Se você quiser nos encontrar, você basta acessar universal.org/localizar. Você vai encontrar a Universal mais próxima da sua casa. Se quiser estar conosco aqui na nossa sede nacional, em Hamamatsu, aqui em Shizuoka, Hamamatsu-shi Chuoku, Kitateira de Macho 211-19, aqui na Avenida Ekinan Odori, bem próxima à estação central aqui de Hamamatsu. Arigatou gozaimashita. Zerryokoshi kudasai. Todos buscamos e precisamos de segurança e proteção na vida. Mas esta busca, mais do que qualquer outra, precisa ser dedicada ao que de mais valor você possui: a salvação eterna da sua alma. Viver no reino de Deus é proteger esta salvação que diariamente precisa ser blindada dos ataques do mal, deste mundo e do seu próprio coração. E só Deus oferece a verdadeira proteção. Nesta quarta-feira, a continuação do estudo da armadura do Reino de Deus. Às 20 horas, em Hamamatsu e em todos os templos da Universal. Confira os endereços: universal.org/localizar. Traga a sua Bíblia.